Bela inspiração musical, né? Estamos aí já nos preparando para a cantata de Páscoa, né, Edmir? Se Deus quiser, uma bela cantata aí sendo preparada, um momento especial para a igreja. E assim temos visto cada vez mais a igreja voltando ao nosso normal, né? Isso é sempre muito bom. Inclusive ver alguns irmãos que já tinha algum tempo que eu não via, estão também retornando à igreja. Outros que eram 2, agora já estão voltando 3, né? E isso tem nos agradado, porque o povo de Deus tem crescido, né, Rafa? Tem trazido a nós essa alegria, ao nosso coração, da igreja está crescendo. Louvado seja Deus. Assim também como nós temos visto novos irmãos, pessoas entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, tem buscado no Senhor, né, esse novo tempo, uma nova vida para você. Meu amado, você já ouviu a expressão, você está cancelado? Você já ouviu essa expressão? Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu a expressão sobre cancelamento? Fulano tem medo de ser cancelado. Você já ouviu isso? Já? E você tem medo de ser cancelado? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E quando a gente olha para essa expressão, o tema da mensagem de hoje é: quem valida você? Quem valida você? A questão é que essa validade que alguém dá a você, de dar o devido valor, de lhe credenciar para alguma coisa, tem sido algo em que a sociedade faz desde quando o homem é homem. Só que nos últimos tempos, né, sobretudo nos últimos anos, a gente tem ouvido essa expressão do cancelamento. E isso não é nada novo, muda só a expressão. Talvez aí você dos anos 70, dos anos 80, acha que isso é um negócio extremamente novo, e não é. O homem sempre teve medo desse tal do cancelamento. O fato é que na sociedade que nós estamos vivendo, na atual conjuntura, nessa sociedade líquida, né, eu costumo falar que essa sociedade ela é muito líquida, ela ora está aqui, ora está ali, se desfaz, refaz. Pessoas estão muito mais preocupadas em receber os likes do que receber abraços. Pessoas estão muito mais preocupadas em saber quantas visualizações ela tem lá na sua rede social, do que receber um sorriso de verdade, de alguém próximo, de alguém que possa tirar a máscara e sorrir com satisfação porque está perto de você. De um modo ou de outro, irmão, nós temos a preocupação de não sermos cancelados, e por isso nós buscamos essas tais validações onde nós estamos. Até mesmo quando nós não percebemos, nós estamos buscando essas validações. Você busca a validação dos seus pais, você busca a validação dos seus irmãos, você busca a validação dos seus amigos, do seu colega de trabalho, dos seus irmãos em Cristo Jesus, do seu pequeno grupo, do seu ministério. As pessoas buscam, basta um simples olhar, um sorriso, um singelo elogio, e isso já é o suficiente para você se sentir pertencente ou excluído. Mas na linguagem de hoje, isso é o suficiente para você se sentir validado ou cancelado. E tem gente que está nessa, eu diria assim, está tão sensível a isso, que basta ele estar num pequeno grupo e ele não ser... Porque assim, irmãos, quando a pessoa me procura para... Só uma ilustração rápida. Ela me procura para ir para um pequeno grupo, geralmente eu indico 2 ou 3 pequenos grupos para essa pessoa. É natural que você não se encaixe em determinado grupo, é natural. Aí o fato da pessoa não se encaixar, a pessoa, que ninguém me ama, que ninguém me quer. Ou então se a pessoa, o grupo lá abraçou, sorriu, aí a pessoa fica morta de feliz que ela foi validada, ela não foi cancelada. Mas sabe o que é, irmãos? A questão é que a validação horizontal, ela nos torna dependentes da opinião do outro. Isso é perigoso. Perigoso porque, dependendo desse contexto que você esteja buscando essa validação, você poderá se tornar uma pessoa melhor, como também pode se tornar uma pessoa pior. Isso pode reforçar alguns dos seus comportamentos, isso pode reforçar algumas das suas feridas da infância. Enfim, nós vamos falar sobre feridas da infância em maio, num seminário que nós vamos ter aqui na igreja, tá, querido? Já vai se preparando para isso. O fato, meus irmãos, é que nessa manhã eu não quero demonizar a validação do outro. Eu sei que ela é importante, eu sei que ela é necessária, mas eu quero que você pense que há uma validação muito mais importante do que esta que está sendo ensinada pela sociedade, cobrada pela sociedade.
Você já parou para pensar que os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo todo? Você em algum momento já se perguntou se Deus valida as suas escolhas? Você se importa com os likes celestiais? Me permitam, tá, querida, aqui a exegese. Você está preocupado com os likes celestiais? Com as curtidas que Deus dá? Aquilo que você faz, aquilo que você pensa? Você está preocupado com isso? O objetivo aqui, irmãos, não é fazer com que você se reinvente, fazendo força para ser alguém perfeito, como muitos profissionais têm feito, e têm causado tantas feridas emocionais em tanta gente, que você pode ser o vencedor, vá, diga, e a ideia não é essa. A ideia é fazer com que você permita que Deus produza em você, que Deus produza a transformação verdadeira, revelando o seu verdadeiro eu, na imagem dEle. E isso a Bíblia vai dizer que nós temos que diminuir, para que Ele cresça. Quando nós olharmos para dentro de nós, na perspectiva da cruz, nós vamos nos ver redimidos por meio de Cristo. E é sobre essa validação que eu quero falar nessa manhã. Porque enquanto nós buscarmos as validações humanas, essas validações horizontais, irmãos, nós vamos ser julgados por outras pessoas que vivem os mesmos processos que nós vivemos, ou seja, são tão pecadoras quanto nós, e que podem, inclusive, não estar vivendo a justificação em Cristo. Logo, essas pessoas, elas não têm nenhuma autoridade para nos julgar, para nos validar, senão o sangue de Jesus. Lembre-se, não existe, irmão, pecado grande demais que para a graça de Deus não seja perdoado ao ponto de você ser validado por Cristo. Lembre-se disso. Você não é, irmão, o que o outro diz que você é. Você não é o que o outro te valida ou te cancela. Você é o que Deus diz quem você é. Portanto, aprenda que você não deve limitar-se ao seu passado. Você não deve olhar para ele e carregar como um piano pesadíssimo consigo. E nem tampouco ficar preocupado com os tropeços de hoje. Como filho pródigo, irmão, todos, eu e você, temos a oportunidade do arrependimento, do levantar e de voltar para ser validado pelo Pai. Meu convite nessa manhã, querido, é que você pense sobre isso. Onde você está buscando a validação? São nas relações horizontais ou é na sua relação vertical? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Talvez você tenha perguntado, meu Deus, onde é que o pastor vai achar um texto na Bíblia que vai falar sobre essa validação? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 ao verso 17. Diz a palavra do Senhor. Você já abriu sua Bíblia, irmão? Amém? Amém. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova, e as coisas antigas já, e eis que tudo se faz, louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor, em nossas vidas, e nos ajuda, Senhor, a colocá-la em prática, com aplicações, Senhor, devida à nossa vida, de acordo com Tua bondade, com Tua graça e com Tua misericórdia. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa manhã, e assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Eu quero tirar desse texto 2 lições práticas para a nossa vida sobre quem há de validar você. A primeira delas está no versículo 17, e não é nenhum clichê quando eu vou dizer para você que para você ser validado pelo Senhor, você precisa nascer de novo. O que é que diz o versículo 17? Se alguém está em
ele é o quê? Nova criatura. Não tem jeito, não tem jeito. A validação que virá do céu, a validação celestial, ela começa num projeto do Senhor, lá na cruz, derramando o seu sangue por nós, para que sejamos nele nova criatura. Esta é a mais incrível experiência que alguém pode viver. E essa afirmação que Paulo traz aos irmãos aqui em Coríntios, ele declara que a partir desse novo nascimento, nós adquirimos uma nova identidade. Nós temos uma nova identidade. Portanto, não importa o que dizem ou o que você acredita a seu respeito, pois Deus está te dando uma nova visão de você mesmo. A vida velha já se foi, a velha vida já ficou para trás. Agora há uma nova vida que floresce, que nasce, e isso é tudo que Deus tem para nós. Mas há uma tendência natural, humana, minha e sua, de não se sentir digno do perdão de Deus. Talvez você tenha feito muitas coisas erradas e carregue culpas consigo. Essa semana eu atendi uma pessoa de uma outra igreja. Foi muito interessante esse atendimento. E quando é de outra igreja, a gente se sente muito à vontade para contar esses causos, sabe? E ela disse assim: pastor, eu estou ligando para o senhor, porque o que eu preciso conversar com o senhor, eu não tenho coragem de falar com o meu pastor. Porque se eu disser para ele o que eu vou lhe dizer, ele pode me cancelar. Essa foi a expressão que a pessoa disse. Essa pessoa é líder na sua igreja. E ela estava preocupada, ela disse: pastor, eu carrego comigo um peso do meu passado, e eu não consigo encontrar esse perdão. Eu não consigo encontrar essa validação do céu. E aí, meu irmão, eu tive que dizer para aquele líder, aquela pessoa, de que ele precisava nascer de novo. Porque é no novo nascimento que nós vamos encontrar uma nova identidade. Deus há de nos validar no novo nascimento, trazendo-nos o perdão. E aí nós deixaremos de ser conhecidos como pecador para perdoado. Pode ser que você traga consigo, nas suas lutas, o pecado, que ainda luta, inclusive atualmente, e Deus há de te conferir no seu arrependimento, no novo nascimento, a transformação. E aí você de pecador passa a ser transformado. E quem sabe, irmãos, você convivia dia após dia com uma ferida do passado sem conseguir superar. E no seu novo nascimento, você será curado pela presença do Espírito Santo. Deus pode transformar, querido. Deus pode perdoar. Deus pode te curar. E essa é a validação que Deus dá a nós. Por isso que nós não precisamos mais carregar as culpas, o peso. E essa validação, ela alcança o nosso coração para que possamos refletir a glória de Deus. Ele é especialista em transformar histórias descredenciadas em histórias validadas. Como ele fez com Simão, o pescador de peixe, homem rude, imprevisível, impulsivo. Não tinha estudo. Um homem do mar. E o Senhor transformou Simão em Pedro, dando a ele uma nova identidade. E ele validou aquele homem. Ele não precisou de cursos, ele não precisou de universidade para poder ser validado pelo Senhor. Ele só precisou de quebrantamento, de arrependimento. Ele só precisou se reconhecer pecador. Ele só precisou se reconhecer na condição de um novo nascimento para se gerar uma nova identidade. E ali então Deus deu a ele uma nova identidade, chamando ele de discípulo, dando a ele a condição de líder. Transformou aquele cara num homem leal. Cristo validou Pedro, agora pescador de homens. Meu amado, o seu novo nascimento, Cristo cumprirá cada propósito que Ele tem para a tua vida. E aquela pessoa então disse para mim assim: pastor, as coisas que eu fiz no passado, elas ainda vêm como um fantasma na minha vida. Eu sonho, isso é difícil para mim. A resposta que eu dei para aquela pessoa foi: enquanto você buscar a validação do seu pastor e dos seus liderados, todo esse passado vai continuar vindo na sua vida de forma muito atenuante.
Porque a sua validação, ela precisa vir do alto. No dia que você encontrar a validação do alto, querido, Deus vai gerar no teu coração uma nova identidade. Deus vai dizer assim: ei, você nasceu de novo. Deus nos dá esse privilégio, para vivermos a sua imagem e a sua semelhança. É o que diz o texto no versículo 14, no versículo 15, vamos olhar para ele. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Nós temos que viver a imagem e a semelhança de Cristo. Eis a razão, irmãos, eis a razão, que pela qual nós devemos buscar a validação do Senhor, porque nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Nem mesmo, e toda vez que eu vou usar essa expressão agora eu vou lembrar do pastor Marcos, nem mesmo a nossa multidão de pecados será suficiente para nos descaracterizar de quem nós somos. Imagina que você pega uma cédula de 100 reais, irmão, eu falo de 100 reais, que a de 200 eu nunca nem vi, tá? A de 100 eu já vi, né? Não que eu conviva muito, a de 200 eu nunca nem vi. Imagina que você pega uma cédula de 100 reais, saiu do Banco Central, ainda está áspera, aquele cheiro do dinheiro, sabe? Quanto vale essa cédula? 100 reais. Se a gente amassar essa cédula e jogar no lixo, aí passa uma outra pessoa ali no lixo, está lá junto com o resto de comida, toda suja, então quando você olha ali dentro do lixo, poxa, quando você pega aquele, quando você abre, quanto está valendo essa nota? Digamos que você vai na rua, você não acreditou, né, que com 100 reais assim no lixo, aí você pegou, amassou mais ainda, aí jogou assim no chão, o carro passou, pisou, lama, choveu, né, foi num dia como hoje, muita chuva, então você passou, chuva secou, molhou, aquele negócio desconfigurado, você pegou ali, o que tem na mão? E ele está valendo quanto? Querido, se uma cédula ela não perde o valor, por que que você deixa com que o Satanás diga para você que você perdeu o seu valor? Você foi feito à imagem e à semelhança do Senhor, é Ele quem te valida. Você nunca perdeu o valor que você tem, você nunca perdeu os propósitos que Deus tem na tua vida. Não deixe com que o inimigo diga isso no seu coração, não deixa ele plantar isso no teu coração, porque Cristo é quem vai te validar com o sangue carmesim da cruz. É bem verdade, irmãos, que nós temos dificuldades para aceitar a condição de arrependimento, pelo fato do nosso passado ser parte de quem somos. Mas acredite, ele não vai definir o seu futuro. Se no presente o seu coração estiver nele, dentro do seu coração, a revelação da graça de Cristo, teu passado vai ficar no passado. E o teu futuro depende da revelação da graça de Deus. Depois de muito choro, aquela pessoa disse para mim assim: pastor, eu acho que eu vou me mudar para a sua igreja. Eu falei: para mim não. Mas sabe por que eu disse isso para essa pessoa? Porque é mais fácil para ela mudar de igreja, para gerar uma nova identidade, do que ela, onde ela está, ela fazer como o filho pródigo, caindo em si, se arrepender, se levantar e ter com o pai. É muito mais difícil. Eu falei: aqui não. Você pode até um dia estar na minha igreja, desde que você zere a sua história lá na sua igreja. Permita-me uma outra ilustração, para que você entenda um pouco melhor sobre a ideia de que você precisa ser a imagem e a semelhança de Cristo. Para você aceitar a validação do Senhor na sua vida. Me permita. Veja só, a Bíblia diz que Deus, Ele é o oleiro. Logo, nós somos o barro. Quando Deus olha para nós, sendo esse jarro, ora perfeito, ora imperfeito, tem hora que Deus vai pegar a gente e Ele vai moldar.
Se tiver sequinho, irmão, ele vai quebrar, vai transformar em pó e vai refazer. E sabe que é a coisa mais linda que Deus faz? É que Ele nunca joga fora esse barro. Esse aqui não presta. Sabe o que Deus faz? Deus vai nos refazendo, até nós virarmos a sua obra-prima. Porque nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Meu amado irmão, você não é o que as pessoas dizem. Você é filho amado de Deus. Diga, eu sou filho amado de Deus. Ele vai usar esse mesmo barro, vai remodelar naquilo que Ele sempre desejou que você fosse. Quantas vezes, irmãos, forem necessárias. Deus há de nos tornar pó, nos modelar, e assim Ele vai fazendo, nos renovando em Cristo, prontos para uma obra, a boa obra que Ele já preparou para que nós realizássemos. Eu concluo a nossa reflexão dessa manhã, dizendo para você que se você, irmão, busca a validação no Senhor, busca a validação de Deus em sua vida, você precisa primeiro se colocar como barro, sabendo que Deus vai pegar você e Ele vai fazer umas novas molduras. E nessa condição, meu amado, Deus vai transformar você. Deus vai trazer sobre si a vontade dEle. A vontade que não muda, nós é quem mudamos. Mas Ele não muda. E Ele vai nos refazendo, nos transformando, e Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Mas se você chegou ao ponto na sua vida de buscar a validação dos seus erros em outras pessoas, isso significa, irmão, que você deixou de ser criterioso, abrindo mão do que é verdadeiro, do que é importante, como por exemplo o ato de discernir o que de fato é melhor para você. O que é melhor para você? É você ter a validação do outro ou é você ter a validação do céu? É você ter a validação das pessoas que corroboram os mesmos erros, os mesmos pecados? Ou é você ter a validação de Deus na sua vida através da revelação da palavra de Deus? Likes e dislikes, irmãos, farão parte da vida humana. Mas a validação, ela deve ser exclusivamente celestial. Pois ela é quem dirá quem de fato você é. Filho amado do Pai. Filho amado do Pai. E aí, irmãos, com essa condição, com esta validação, aí você pode exercer os papéis que você quiser. Você vai ser um marido segundo o padrão que a Bíblia diz, a esposa segundo o que a Bíblia ensina, filhos de acordo com a vontade de Deus, pais de acordo com o ensinamento que transfere a genuína fé aos filhos. Você vai ser um profissional qualificado, renomado, respeitado. O pastor Marcos pregou sobre isso domingo passado à noite. Irmão, em qualquer área da sua vida, você vai ter a validação horizontal, porque primeiro você teve a validação celestial, porque você entendeu que Deus te validou para ser o filho amado dele. Meu amado, faça como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. Diga, cria em mim, ó Deus, um coração novo. Ao amanhecer, diga todos os dias, Senhor, cria em mim um coração novo. E me faz, Senhor, reconhecer a paternidade que Tu tens em mim. Me faz, Senhor, reconhecer o Teu amor na minha vida. Me ensina, Senhor, a ser esse filho amado. Não me deixa, Senhor, acreditar naquilo que o inimigo quer que eu acredite. Não deixe. Não deixe. Convido você, irmão, a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Deus tem um milagre para fazer na tua vida. Essa obra ela não é humana. E não se alcança, querido, nenhuma validação através de ritos religiosos. Essa é uma obra soberana e exclusiva de Deus.
Pai Celeste, são tantos os desafios que a tua igreja tem. O desafio da obra missionária, o desafio social, o desafio, Senhor, de realizar e de implantar, Senhor, de realizar a tua obra e implantar o teu reino. São tantos os desafios. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos começar com o principal desafio, que é de podermos receber de Ti a devida validação. Não por quem somos, mas por quem Tu és. Não porque merecemos, mas porque Tu és rico em misericórdia. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos entender que a validação do alto virá dia após dia, porque ela já nos foi dada lá na cruz. Porque essa validação como espetáculo público, Senhor, ela cancelou a nossa escrita de dívida. Então, Pai, não deixe com que nenhuma seta maligna chegue aos nossos corações, nos acusando, Senhor, de algo. Não permita, Senhor, que os nossos corações sejam inundados por ações do passado, como aquela pessoa nessa semana, Senhor, me procurou. Mas que o coração meu, o daquela pessoa e de toda a tua igreja, Senhor, seja cheio da tua bondade, Senhor. Nos ensina a cada dia a deixar o passado lá atrás e sermos novas criaturas em teu Filho Jesus. Nos ajuda, Senhor, a viver a imagem e a semelhança do que tu tens para nós, de quem tu és, para que possamos, ó Senhor, ser apenas instrumento diante da tua bondade. Esteja, Senhor, com tua boa mão sobre nós, nos conduzindo passo a passo e nos revelando, Senhor, teu amor diariamente. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, e assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.